pesquisa sobre o passado em uma perspectiva antirracista abriu caminho para um estudo que mostra como os territórios negros foram desconstituídos na capital. Um processo de exclusão concretizado com a colocação forçada da população nas periferias dos centros urbanos. Chimamanda Adichie tem um dos vídeos mais assistidos do TED. A apresentação também se tornou um livro e se chama O Perigo de uma História Única. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. But stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. A escritora nigeriana fala sobre construir outros olhares para a história, uma abordagem que se relaciona com o trabalho de Daniele. Em 2017, na dissertação de mestrado, ela mapeou os territórios negros no espaço urbano de Porto Alegre, de 1800 a 1970. Buscando romper, com esse imaginário assim, único que a gente tem, que é quando olha para o negro no passado, pensa ele apenas como escravizado. Tá? E isso acontece por quê? Porque a gente não sabe outras histórias, Então, trazer essas outras histórias para restituir a dignidade deste grupo no espaço urbano de Porto Alegre. Por meio de teses anteriores, documentos, relatos de cronistas, foi possível traçar a presença da população negra, física e simbólica. A perspectiva do negro contada por ele mesmo. Então, embora fosse o período da escravidão, eu vou trazendo esses atores, esses grupos, os ofícios desenvolvidos, sem ter como linha condutória a escravidão. O fio condutor da narrativa são os negros e as suas ações, os seus protagonismos. Daí, por exemplo, no século XIX, quando a gente está falando do centro, então eu trago quem? Eu trago as quitandeiras negras que, através do seu trabalho, por exemplo, conseguiam juntar dinheiro para pagar as alforrias. A pesquisadora destaca como os grupos mantiveram as raízes culturais em diferentes espaços da capital, como o Parque da Redenção. Então, se a gente olhar para o lado da João Pessoa, ali para o lado mais ou menos na frente da Faculdade de Direito, seria o antigo candombe da Mãe Rita, Então, lugar de batuques lá na década de 1830. É ali na década de 80 que esse lugar, a antiga várzea, passa oficialmente a se chamar Campos da Redenção. Então, o nome oficial que vai aparecer nos mapas seguintes já da cidade e que faz menção à libertação da população escravizada da cidade. O trabalho de Daniele influenciou a escolha da Vitória, que no ano passado fez sua dissertação sobre o planejamento urbano enquanto ferramenta para operar apagamentos. Como o plano diretor da cidade, chamado à época de Plano de Melhoramentos, transformou 3 cenários, a partir da canalização do Arroio Dilúvio e o desmembramento da ilhota, a inauguração do Parque Farroupilha e a desconfiguração dos Campos da Várzea ou da Redenção, e a abertura da Avenida Borges de Medeiros e a demolição do Beco do Poço. Quando a gente abre um plano de melhoramento, a gente vê que essa região aqui tem que passar por uma reforma, não está falando de raça, Não está dizendo que a gente tem que priorizar esse espaço para as pessoas brancas e jogar as pessoas negras nesse espaço aqui, sabe? Não se vai falar disso. Então, foi até uma dificuldade que eu tive, porque é justamente dessa forma que o racismo opera, dessa forma muito sutil, que não tem como tu apontar e dizer, aqui está o racismo nesse plano, sabe? Tu tem que olhar essas outras camadas, enxergar essas outras nuances da história, através dos relatos, de como a sociedade branca via, na época, esses espaços e justificava essas mudanças todas no espaço urbano. Esta lógica, do urbanismo, ela é uma lógica que não é neutra nem universal. É uma lógica localizada e que vai atingir diretamente aqueles que eram os indesejáveis naquele período. E que eram justamente a população negra, pobre e preta de Porto Alegre, pós-abolição, E justamente no momento de branqueamento da população brasileira, através de trazer os imigrantes italianos e alemães para cá. O planejamento urbano sempre buscou uma cidade ideal. E essa cidade ideal pressupunha ser branca, ser moderna, ser revitalizada.